Bom dia. Nesta videoaula vamos a falar sobre como encontrar a área da superfície de revolução. Ou seja, né, como uma superfície de revolução chama-se aquela superfície gerada pela rotação de uma curva que não corta o eixo eixo de rotação ao redor dele. Veja que nós vimos na aula passada cálculo de volume de sólidos de revolução. Aí, nesse caso, era uma figura plana que girava, não era só a curva, era uma figura plana, né? Nesse caso, só é a curva que gira. Então, na verdade, vai ser a casca, seria uma casca, só a parte de fora, tá certo? Então, para esse tipo de superfície de revolução, nós queremos encontrar uma fórmula para encontrar a área, né? Então, e vamos a introduzir a que se chama centro de gravidade de um sistema, e como casos particulares, vamos a encontrar as fórmulas para calcular o centro de gravidade de uma figura plana e de uma curva plana. E imediatamente depois, vamos a provar os teoremas de Pappus e Guldin. Bom, vamos começando então com o nosso primeiro assunto. Cálculo de área de superfície de revolução. Vejamos, né? Nós temos aqui uma função contínua no intervalo fechado AB, né? E a valores reais. Certo? E vamos exigir que a função seja diferenciável no intervalo aberto AB. Certo? Então, ela é contínua no intervalo fechado e aberto no intervalo aberto. E, aliás, indiferenciável no intervalo aberto. Tá certo? Agora, vamos a considerar a superfície de revolução, vamos a anotar com S, obtida quando giramos a curva, veja aqui a curva, onde X muda de A até B, ao redor do eixo X. A área da superfície de sólido gerado pela rotação de uma curva, né, ao redor do eixo X, é igual ao limite que tende a área da superfície gerada pelas linhas poligonais, né, inscritas na curva quando giram ao redor do eixo X. E, obviamente, quando esse número de linhas aumenta indefinidamente, né, por conseguinte, o máximo do comprimento de cada uma delas tende a zero. Se vocês observam aqui, é praticamente o mesmo procedimento que nós usamos para calcular o comprimento do arco de uma curva, né? Nós inserimos pontos na curva e traçamos linhas poligonais unindo esses pontos. E nós dizíamos, então, que o comprimento do arco era igual à suma dessas linhas, do comprimento das linhas poligonais, quando o número delas aumenta, né? O número de linhas poligonais aumenta, ou quando o número de pontos inseridos na curva aumenta, ou seja, quando n tende para infinito, que é a mesma coisa, né? Aqui, praticamente, o intuito é a mesma coisa. Só que aqui, se observam, porque como a curva está girando, né? Quando gira a curva ao redor do eixo X, se vocês podem visualizar, né? Ele vai ser a casca, né, de um sólido de revolução, ou seja, só a parte de fora, certo? E se você traz um plano perpendicular com relação ao eixo da rotação ou da abscissa, né, os cortes desse plano transversal, né, vão ser circunferências. Qual é o comprimento de uma circunferência? É 2πr. Mas, nesse caso, o raio de cada circunferência que a transversal corta com a superfície vai ser 2πr. 2πr. E r vai ser a função f de x. Ou seja, ela vai variar onde você traça o plano transversal. Então, veja aqui, vamos a... o que temos que fazer? Aqui, por exemplo, né? Veja aqui. Aqui vamos marcar de amarelo. Essa parte daqui é nossa curva. Tá vendo aqui? Ela vai girar em torno do eixo x. Quando gira, vai girar essa parte. Só a casca, só a parte de fora. Certo? Mais ou menos isso aqui. Então, o que observamos aqui? Então, nós particionamos primeiro o intervalo AB, aqui, por exemplo. Se você traz aqui nesse ponto, você tem aqui um plano transversal. Então, esse plano transversal é que vai cortar a superfície num ponto aqui. Aliás, numa circunferência. E o raio dessa circunferência vai ser o valor de F nesse ponto, né? Certo? Se você traz nesse ponto que está aqui, outro plano transversal, muito alto, mas assim, mais ou menos, né?
E aqui você vai, você vai ter uma circunferência aqui. E o raio dessa circunferência vai ser o valor de F nesse ponto. Tá certo? Então, depende de onde você traça o plano transversal, obviamente o raio vai mudando, né? Então, o raio vai ser uma função de x. Vou apagar aqui para não ficar muito... Então, esse aqui é que vai girar, tá certo? Temos uma ideia, mais ou menos. E veja que aqui a gente introduz poligonais, tá vendo? Pontos, tá vendo aqui o ponto extremo, chama M0, aqui tem um ponto M1, M2, M3. Aqui estamos destacando um dos pontos, né? M de K-1, MK até chegar a MN. Certo? Tá. Então, veja aqui, intuitivamente, como falamos, né? Quando cortamos a superfície da revolução no ponto XKFK, né? Aqui, por exemplo. Esse, o ponto MK, por exemplo, esse ponto aqui, qual a coordenada desse ponto? A coordenada desse ponto vai ser o ponto XK, aqui, né, que seria a abscissa XK, e ordenada vai ser F de XK, certo? Essa vai ser a altura, o tamanho. Certo? Então, essa vai ser a coordenada. Obviamente, aqui, se você quer o ponto M1, as coordenadas vão ser igual a X1, F de X1. Se quer a coordenada do ponto M0, vai ser X0, ou A, e F de A. Certo? Então, aqui que vamos a cortar a superfície por um plano em cada ponto, um plano perpendicular ao eixo X, obtemos uma circunferência de raio FK, né? Certo? Aqui, por exemplo. Corta aqui, obtemos uma circunferência de raio F de XK. E o comprimento dessa transversal aqui, essa circunferência, é quanto? É 2πr. Nesse caso, o R é F de XK, portanto, é 2π F de XK. Como dizia, né? É de esperar, então, que uma aproximação da área da superfície seja dada por uma aproximação, tá vendo aqui? O que? Seria 2πr, ou 2πf de x, vezes ds. O que é ds? ds se chama elemento do comprimento de arco. Tá certo? Porque, na verdade, vamos voltar aqui. Na verdade, se você quer calcular a área de toda a superfície, o que você vai fazer? Na verdade, vai somar todas as áreas, né? Aliás, todos os comprimentos das circunferências obtidas quando você traz uma transversal por cada ponto, né? Então, por isso, temos essa fórmula aqui. Certo? O ds, como o elemento de arco, como vocês sabem, é calculado por essa fórmula que está aqui. Se vocês lembram como calcular o arco de uma curva, não aparece essa expressão aqui, então o ds vai ser essa expressão que está aqui. Em princípio, isso aqui vai ser a área, aliás, a fórmula para encontrar a área da superfície de rotação. Obviamente, desde que esse limite que está aqui, né? Quando ele vai para o infinito, ou seja, o número de pontos aumenta, o número de pontos que você insere na curva, né, aumenta. Se existe, então, essa vai ser o valor vai ser dado por esse integral que está aqui. Certo? Isso é intuitivamente. A gente agora vai deduzir a fórmula desde o ponto de vista matemático, né? Tudo bem? Até agora, mais ou menos, a interpretação que vamos fazer? Tranquilo? Então vamos a... Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Vamos agora... Vamos a criar essa fórmula agora de um modo mais analítico, como decía, né? Então, para isso, primeiramente, vamos a tomar uma partição do intervalo AB. Tomar a partição do intervalo significa você inserir pontos, né? Aqui tem o ponto x0, x1, x2. O x0 seria o ponto extremo, né? Que no nosso caso seria o ponto A. Aqui tem o ponto x1, x2, e tal que essa propriedade aqui, ele satisfaz que o x0 é menor que x1, x1 menor que x2, assim, né? Tá certo? Tem aqui. E vamos escrever, então, a poligonal. Então, aqui que vamos fazer depois, né? Vamos a tomar as imagens de todos esses pontos. F de x0, o f de A, vai ser M0. F de x1 vai ser M1. O valor, a ordenada é ponto M1. F de x2 vai ser a ordenada do ponto M2, assim, portanto. Uma vez vamos voltar aqui o gráfico um pouquinho, tá certo? Aqui tem F de x0. F de x0 vai ser o que? A ordenada do ponto M0. E aqui se tem M1, vai ser, então, aqui vai ser F de x1
vai ser a ordenada de M1, e assim por diante, tá certo? E aí depois nós vamos unir as poligonais. M0 com M1, M1 com M2, M3 com M2 com M3 e assim por diante, né? Vamos voltar. Tá certo? Temos escrito todas as poligonais. Na curva, veja que essas poligonais pertencem à curva, né? Ao gráfico da função. Cujos vértices são os pontos xk, f de xk, como dizíamos, né? Onde o k varia de 0 até n, né? Veja aqui, o 0. Quando k igual a 0, temos a abscissa x0. Quando k igual a 1, a abscissa x1, e assim por diante. Então, essa área da superfície de revolução gerada pela rotação da linha poligonal ao redor do eixo x, né? É dada pela fórmula que está aqui. Veja que aqui estou colocando Sn porque essa é a soma de Riemann, né? A soma enésima, né? Sn vai ser igual a quê? Aqui, como você pode ver aqui, né? F de xk mais F de xk mais 1, né? Vezes o comprimento do arco. Seria aqui o ds, o famoso ds, né? Mas lembrando que o delta de YK, como já nós escrevemos aqui, é a diferença do valor da função no ponto xk menos o valor da função de f no ponto xk menos 1. Certo? E isso aqui, então, vamos a reescrevendo, tá certo? Vou voltar aqui essa página aqui. Temos essa fórmula aqui. Agora vamos a reescrever essa fórmula aqui. Certo? Aqui vou... Como vamos a reescrever, né? Veja que aqui eu tenho delta YK, tá certo? Aqui vou substituir delta YK, é dado por essa fórmula que está aqui, né? Para levar ao quadrado. Só que aqui, o que eu vou fazer com delta YK, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir, só para esse termo que está aqui. Eu vou dividir por delta de xk ao quadrado e vou multiplicar por L. Certo? Isso que vamos fazer no próximo passo aqui. Aqui eu já substituí. Aliás, antes de eu fiz o seguinte aqui. Eu multipliquei e dividi por delta de xk. E aqui, se vocês observam aqui, quando vamos a pegar o limite, né? Quando vai pegar o limite, vai ser... Aliás, essa expressão que está aqui, antes de pegar o limite, se vocês observam aqui vamos a usar pela forma, vai ser a derivada, né? Aqui a derivada. E esse xk, esse ponto xk que está aqui, ele pertence ao intervalo de xk menos 1 até xk. Certo? Agora vamos a passar o limite, né? Ou quando delta de xk ele tende para 0, tá certo? Delta de xk, se vocês observam que é delta de xk, vamos a voltar aqui, para vocês verem aqui o gráfico, né? O delta de xk, ele vai ser o quê? Um minutinho aqui, alguém está entrando. Vamos botar. O delta de xk vai ser a diferença entre no intervalo dos extremos, o intervalo de xk menos 1 até xk. Então, o delta de xk é o comprimento do intervalo, vai ser xk menos x de k menos 1. Por exemplo, o delta de x1 vai ser igual a quanto? x1 menos x0. Delta de x2 vai ser x2 menos x1, certo? Um minutinho. A gente entra. Tá certo, vamos a voltar então nossa aqui. Tá certo? Quando o máximo delta de xk ele tende para 0, ou quando ele tende para infinito, que é a mesma coisa, né? Então, assim, então vamos a ter uma forma mais precisa da área da superfície de revolução, né? Tomamos o limite aqui quando o máximo de xk tende para 0. Certo? Se esse limite existir, veja que quando delta de xk tende para 0, né? O que acontece com f de xk e f de xk menos 1? O xk ele vai se aproximar, tá vendo aqui? Quando o comprimento de cada intervalo tende para 0, o que vai acontecer? O intervalo ele vai reduzir a um ponto. Por isso que fica aqui, estou trocando aqui f de xk por f de xk. Então aqui tem f de xk, tá vendo aqui? Por isso fica duas vezes f de xk. E aqui tomamos o limite.
Obviamente, quando toma o limite aqui, ele vai tender para um ponto. Vamos anotar esse ponto com x. Portanto, aqui vai ser 2π. Vai ficar aqui a somatória, ele troca pela integral de a até b, que é onde muda o x, né? De a até b. E aqui, dentro da raiz quadrada, temos aqui 1. E aqui o limite vai ser f de linha de x elevado ao quadrado de x. Então, essa fórmula que está aqui é a fórmula que nos vai permitir calcular a área de uma superfície de revolução quando uma curva gira em torno do eixo das abscissas. Obviamente, se você vai escolher outro eixo para a curva girar, vai ser a fórmula ser um pouquinho diferente. Bom, mas no nosso caso, como dizíamos desde a aula passada, né, que nós vamos dizer a rotação somente ao redor do eixo x. Em alguns casos, vai permitir, quando não tiver confusão, vamos permitir a rotação ao redor do eixo das ordenadas. Tudo bem? Então, assim que nós deduzimos então, a fórmula para calcular a área da superfície de revolução, obtida quando gira uma curva em torno do eixo das abscissas. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, mais ou menos? Então, vamos ver aqui. Tudo tranquilo, né? Bom, deduzida a fórmula, então vamos a considerar alguns exemplos. Tá certo? Aqui, por exemplo, nós queremos calcular a área da esfera gerada pela revolução da semicircunferência superior. Veja aqui, semicircunferência superior. Semicircunferência superior é quando y é maior ou igual a zero, tá certo? Ou seja, a semicircunferência está acima do eixo das abscissas, certo? Imagina, então, primeiro imagine uma circunferência centrada na origem e raio R. Dessa circunferência, vocês vão pegar só a parte de cima. Então, seria a semicircunferência superior, onde o y é maior ou igual a zero, certo? Nesse caso aqui, ele está permitido que a curva toque o eixo das abscissas. Ele vai tocar em dois pontos, né? Quais são esses dois pontos? O ponto extremo esquerdo, as coordenadas vão ser igual a quanto? Vai ser igual a menos r, 0. Menos 0, menos r, 0. E a coordenada do outro ponto extremo direito vai ser igual a r, 0, né? Certo? Então, essa semicircunferência superior vai girar em torno do eixo das abscissas. Quando vai girar, então vai gerar uma superfície que se chama esfera, tá certo? Uma superfície bidimensional, esfera. Tudo certo? Então, a esfera seria só a casca, o que tá fora, não o que está dentro. Então, nós já sabemos na escola, quando se estudou geometria espacial, talvez vocês viram, né, em algumas escolas, que para calcular a área da esfera era igual que 4π r ao quadrado, não é certo? 4π r ao quadrado. E vamos ver se nós obtemos usando a fórmula que acabamos de deduzir, né? Se obtemos o mesmo resultado. Vejamos então, né? Veja como temos a semicircunferência superior. Então, de aqui vamos a colocar em evidência o y, tá certo? Então, vai ficar aqui, na verdade, y ao quadrado igual r ao quadrado menos x ao quadrado. Extraindo raiz quadrada, então vai ficar y igual raiz quadrada de r quadrado menos x. Veja que como é a semicircunferência superior, então aqui o y é maior que zero. Então, quando extrai a raiz, fica positivo, né? E aqui, na fórmula, vou voltar aqui um pouquinho, né? Precisamos na fórmula. Precisamos também calcular a derivada, não é? Aqui, vamos calcular a derivada, então. A derivada de y, deriva essa expressão que está aqui, a derivada vai ser igual a essa expressão que está aqui. E agora vamos a substituir tanto y ou f de x como a sua derivada na fórmula 0,1, ou seja, nessa fórmula aqui. Certo? Nessa fórmula aqui. Então, vejamos aqui. Aqui igual a ser 2π, aqui o valor de f, e aqui temos a raiz quadrada de 1 mais a derivada de f ao quadrado. Veja que na raiz quadrada, derivando isso, aliás, elevando ao quadrado, aqui vai ficar x ao quadrado
sobre r quadrado menos x quadrado, certo? E aí, essa expressão do denominador, que é r quadrado menos x ao quadrado, multiplica por 1. Então vai ficar r quadrado mais menos x quadrado mais x quadrado. Então ficou r quadrado sobre r quadrado menos x quadrado, tá certo? Aí extraímos raiz quadrada, por isso vai ficar o quê? R, aqui ficou R, sobre raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado, que cancela com essa expressão que está aqui. Tá vendo? Cancela com esse. Por isso ficou R. R é constante, não é constante? Aí a gente escreve fora, 2πr. Uma vez quando fica aqui a primitiva de 1. Mas quando eu tenho a função, integrando a função 1 aqui, então a integral, na verdade, seria o comprimento do arco, né? Aliás, o comprimento dos limites inferior e superior. Que nesse caso vai ser igual a 2r. Por isso fica 2r vezes 2πr, 4πr ao quadrado. Certo? Então, assim, o que nós calculamos a área da esfera, obtida quando gira a semicircunferência superior em torno do eixo x, né? Tá bom? Vamos a passar agora para o próximo exemplo. Veja, nesta oportunidade nós temos uma catenoide, né? Aliás, nós temos uma catenária. Veja, tem diferença entre catenoide e catenária. A catenária chama-se o gráfico da função do cosseno hiperbólico. Veja, aqui, nós temos aqui a catenária, que é igual, que é dado por y igual a cosseno hiperbólico de x sobre a, certo? Então, essa curva que está aqui, dada por essa equação, chama-se catenária. Para você poder visualizar a catenária, eu falava um pouco, acho que nas aulas anteriores, né? É como se você visualizasse um cabo de eletricidade entre dois postes. Dois postes, de qualquer rua, né, da cidade. Aí observam que faz pela ação de gravidade, os cabos vão descer para baixo, então vai ter uma certa barriguinha, né? Uma certa barriga. Então, mais ou menos, essa é a ideia que nos dá a forma de uma catenária. Tá certo? Então, a imagem de uma função do cosseno parabólico, né? Okay? Chama-se catenária. Essa catenária que está aqui, ele agora vai girar em torno do eixo das abscissas. Mas vai girar desde quando x vai de 0 até x igual a. Tá certo? Então, você imagine o gráfico do cosseno hiperbólico, que seria a catenária, e só vão a levar em consideração a superfície que vai gerar essa catenária quando vai girar em torno do eixo x, quando x vai de 0 até a, chama-se catenoide. Tá certo, né? Então, essa revolução gerada quando gira a catenária se chama catenoide. Então, nós queremos calcular a área dessa superfície de revolução, chamada catenoide, certo? Quando a catenária gira em torno do eixo x, desde x igual a 0 até 2π. Antes de fazer as contas, eu vou mostrar qual seria o gráfico aqui. O gráfico seria esse aqui. Vejam, essa parte que está aqui, esse que se chama catenária, certo? Então, ele vai girar em torno do eixo das abscissas, certo? Aqui, vai girar aqui. Quando ele vai girar, então vai ser a casca. Então, a casca vai chamar a superfície de revolução, que se chama catenoide, certo? Aqui nós temos o x vai de 0 e aqui até a. Certo? Então, nós queremos calcular essa área do catenoide. Então, vamos lá. Bom, aqui como está falando de cosseno hiperbólico, lembra, nós já introduzimos em aulas passadas, né? Mas vamos a lembrar. O cosseno hiperbólico de x, por definição, é o quê? É a semissuma da exponencial de x e da exponencial de menos x. E o seno hiperbólico é a semidiferença da exponencial de x e da exponencial de menos x. Certo? Então, em princípio, é fácil lembrar a definição. Mas vejam, aqui nós temos antes de entrar aqui, nós temos também umas propriedades que deduzimos, né? A derivada do cosseno hiperbólico. Para mostrar essa fórmula que está aqui, você vai derivar essa parte direita. E vai obter essa expressão que está aqui. Que, por acaso, é o seno hiperbólico de x. E se você deriva isso aqui, significa derivar isso aqui. Quando você deriva essa parte direita, você vai obter essa expressão que está aqui. Que, por acaso, é o cosseno hiperbólico. Então, também são fórmulas fáceis de lembrar, né? Veja que são muito parecidas com a
as derivadas do seno e cosseno trigonométrico. A diferença está que a derivada do cosseno trigonométrico é menos seno trigonométrico, e aqui são positivos os dois. Outra propriedade importante entre os dois é o que é essa propriedade. O cosseno ao quadrado de hiperbólico de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a menos 1. Tá certo? Essa identidade se prova facilmente se você leva ao quadrado essa expressão que está aqui e subtrai o quadrado dessa expressão que está aqui. Dessa expressão. Então é fácil verificar. Então, vamos levar em consideração, então, essas propriedades e a definição para poder resolver ou poder calcular a área do catenoide. Tudo certo? Então, vamos obter a fórmula acima. A fórmula acima é o que? A área da superfície de revolução. Vamos ver aqui. Tá certo? Aqui eu estou substituindo, aqui, veja, aqui era 2π, aqui era f de x, que no nosso caso vai ser a cosseno hiperbólico x sobre a. E aqui tem raiz quadrada de 1 mais, e aqui era a derivada de f elevado ao quadrado. A derivada de f seria a derivada do quê? De a cosseno hiperbólico de x sobre a. Tá certo? Derivar isso aqui também é uma coisa fácil, né? O que nós fizemos aqui. Uma vez que deriva aqui, veja aqui, o a é constante, ficou ali. A derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico de x sobre a, e vezes a derivada de x sobre a. Ou seja, vai ser igual a 1 sobre a. Então, esse 1 sobre a que aparece aqui, cancela com esse a. Por isso fica só, vai ficar aqui seno hiperbólico de x sobre a. Aí leva ao quadrado, então vai ficar essa expressão que está aqui. Tudo bem? Aqui, obviamente aqui faltou dx, aqui, a expressão aqui, dx, que eu esqueci de escrever, né? Mas não esqueçam vocês, né? Aqui seria dx, aqui dx. Só aqui que eu venho escrever aqui, mas aqui faltou dx. Tá. Veja aqui dentro da raiz, nós temos 1 mais seno hiperbólico de x sobre a. Então, vou voltar para anterior. Veja aqui. O que diz no anterior, né? Se esse menos seno ao quadrado hiperbólico de x, eu vou passar para o lado direito. Então, o que vai ficar? Cosseno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1 mais seno hiperbólico de x. Então, aqui não interessa qual valor de x que nós temos, né? Então, aqui pode ser, em princípio, x sobre a. Então, vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado de x sobre a vai ser igual a 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x sobre a. Então, esse aí que estamos usando aqui. Então, essa expressão que está aqui dentro da raiz vai ser igual ao cosseno hiperbólico ao quadrado de x sobre a. Tá certo? Então, e aqui, nós também lembramos que o cosseno hiperbólico, ele sempre é positivo. Independentemente do valor de x, o cosseno hiperbólico é sempre positivo. Isso aqui dá para ver, vamos ver aqui, pela definição. Quando x é maior que zero, vejam aqui é a soma de duas funções exponenciais. E nós sabemos que a função exponencial, ela é positiva, independentemente de x. Ela não se vai anular em nenhum ponto, independentemente do x que seja, né? Por isso que a imagem, né, é positiva aqui. Então, quando você tira a raiz quadrada, vai ficar aqui cosseno hiperbólico de x sobre a. E com esse cosseno hiperbólico de x sobre a, por isso vai ficar cosseno ao quadrado hiperbólico de x sobre a. Tá certo? E aí cancelamos a raiz, não tem mais, né, de x. E aqui, para calcular o cosseno, seria esse a que está aqui, a gente pode colocar fora da integral. Então, vai ficar 2πa, e a integral de cosseno hiperbólico ao quadrado de x sobre a. Tá certo? Bom, aqui nós podemos usar identidades hiperbólicas, ou, se vocês preferem, podemos usar a definição. Também uma coisa rápida, né? Por definição, o cosseno hiperbólico de x sobre a, como dizíamos, é a semissuma das exponenciais, né? Exponencial de x sobre a mais exponencial de menos x sobre a dividido por 2. Como está ao quadrado, aqui eleva ao quadrado. E aqui a gente vai desenvolver ao quadrado. Tá certo? Vai desenvolver ao quadrado. Vejam que aqui o denominador vai ser 4, né? 4. Então, esse 1 quarto vou escrever fora da raiz. Então, vai ficar 2 com 1 quarto, então vai ficar 1 meio. Tá certo? Tá. E agora vamos a desenvolver o numerador. Exponencial de xa ao quadrado vai ser o quê? Exponencial de 2x sobre a.
vezes o dobro do primeiro com o segundo. Quando multiplica essa função exponencial com essa função exponencial, vai dar igual a 1. Esses dois, por isso fica 2. Mais o quadrado do segundo. Fica exponencial menos 2x sobre a. Certo? E colocar em forma exponencial é fácil, porque não sabemos calcular as primitivas das funções exponenciais, né? O que vamos fazer agora. Então, temos aqui πa sobre 2, e aqui nós queremos calcular a primitiva da exponencial 2x sobre a. A primitiva é a mesma, está aqui, vezes aqui, vezes a meios, que está aqui. Tá certo? Porque quando você vai derivar essa expressão que está aqui, o resultado vai ser igual a essa. A primitiva de 2, 2x, e aqui a primitiva de exponencial menos 2xa é a mesma coisa que a primeira, né? E aí vamos avaliar de 0 até a. Vamos, tá certo? Quando x é igual a, aqui tem a meios, aqui vai ser igual, quando x é igual a, aqui vai ficar 2a sobre a, então vai ficar a, 2. Aqui fica, então, é 2. Tudo certo? Mas agora x é igual a, aqui fica 2a, e menos a meio quando x é igual a, então vai ficar exponencial menos 2. Aqui tem. E veja que quando x é igual a 0, o que acontece? Quando x é igual a 0, aqui vai ficar a meios, esse termo vai ficar porque e do x sobre a vai ser igual a 1, tá certo? Então vai ficar a meios, esse termo aqui se anula, x igual a 0. E aqui vai ficar menos a meios. Então, a meios e menos a meios dá 0. Então, por isso que o termo, quando x é igual a, é 0, né? Pues, acontece o que está aqui. E aqui vamos a juntar da forma, vamos a juntar veja que está multiplicando por π sobre 2, né? Então, vamos a juntar agora o primeiro com o terceiro termo. Tá certo? E vamos colocar a meios fora aqui. Por isso fica assim, πa quadrado sobre, na verdade, sobre 2, né? Ficou isso aqui. Tá certo? E agora multiplicamos πa sobre 2 vezes 2a. Aí cancela o 2, depois vai ficar πa quadrado só, né? E essa expressão que está dentro do parênteses, se vocês observam aqui, esse vai ser o seno hiperbólico de 2. Então, portanto, aqui vamos ter πa quadrado sobre 2, vezes seno hiperbólico de 2, mais πa quadrado. Então, esse aqui é o resultado, ou a área da catenoide em unidades quadráticas, né? Aqui faltou a unidade quadrática. Tudo bem? Vamos aqui ao chat para ver se tem alguma dúvida. Se ficou claro o cálculo da área. Eu postei ontem no SIGA esse PDF, então aí vocês com calma podem ver depois, né? Tudo bem? Tá tranquilo agora? Alguma dúvida? Bom, sinal de silêncio que está tudo tranquilo, né? Vamos a continuar. Aqui o catenoide que mostramos, né? Quando gira a catenária em torno do eixo X, obtém-se a superfície de revolução, se chama catenoide. Tudo certo? Bom, esses são os exemplos sobre cálculo da área da superfície, né? Aí na lista que eu postei tem mais, né? Mas, em princípio, o cálculo da área da superfície, ele baseia-se naquela fórmula, né? Aquela fórmula que a gente decidiu, que definiu aqui, essa fórmula que tem, certo? Essa fórmula que está aqui, ele tem grande dificuldade, né? Pelo caso que tem raiz quadrada. Então, muitas vezes, umas superfícies de revolução obtidas que é muito complicado calcular por fato de ter raiz quadrada. Aí, em muitos casos, também depende da habilidade do calculista, né? Quem possui mais técnica de integração, ele tem mais chance de calcular esse tipo de integrais. Bom, então, como eu falei, até aqui são os exemplos. Nós vimos 3 exemplos, né? Aliás, 2 exemplos. Os demais exemplos tenta resolver na lista, né? Então, praticamente se resolve de forma parecida. Bom, agora nós estamos interessados
As coordenadas do centro de gravidade. Isso aqui é um assunto do curso de física. Provavelmente vocês têm física e provavelmente vocês vão ver, talvez, uma abordagem diferente. Eu tratei aqui de fazer um resumo mais simples possível, né? Sem entrar em muitos detalhes, certo? Para ter uma ideia, né? Porque nosso objetivo é encontrar as coordenadas do centro de gravidade de uma figura plana e de uma curva plana. Tá certo? Nosso objetivo é esse, calcular como se calcula o centro de gravidade de uma figura plana e de uma curva plana. Tá certo? Mas antes disso, então, vamos a discorrer um pouco sobre o centro de gravidade de um sistema. Certo? Bom, o que é que sabemos aqui, né? Nós sabemos que qualquer corpo pode se imaginar como um conjunto de partículas. Tá certo? Obviamente, são partículas infinitas, se você quer saber, né? Em cada uma delas, e em cada ponto ou em cada partícula, né? Ele sempre atua a força de gravidade. Então, a força de gravidade de todo o corpo é igual à soma de todas estas forças, né? Que atuam em cada uma dessas partículas. Então, o ponto de aplicação onde atuam todas essas forças chama-se centro de gravidade. Certo? Então, o ponto de aplicação onde atuam todas estas forças chama-se centro de gravidade do corpo, né? Vamos simplificar um pouco o nosso estudo. De que forma, né? Vamos considerar um sistema cartesiano tridimensional, certo? Então, vamos reduzir para um sistema tridimensional, certo? E você imagina ter um sistema cartesiano tridimensional, 3 dimensões, né? Eixo X, eixo das ordenadas e eixo das aplicadas, né? O eixo Z, certo? E agora imagine, nós temos um sistema composto de N pontos materiais, né? Como estamos num sistema tridimensional, então cada ponto tem 3 coordenadas, tá certo? O ponto A1 tem coordenada qual? X, Y, Z. O ponto A2, X, Y, Z. O ponto AN, X, Y, Z. Vou avançar um pouquinho para vocês imaginarem, né? Aqui temos o sistema tridimensional e aqui temos o sistema de pontos, tá certo? A1, A2, A3. Né? Em cada partícula do sistema, atua a força de gravidade, né? Tá certo? Em cada ponto atua a força de gravidade. E a força de gravidade sempre atua para baixo, né? Tá certo? Então, vamos a outro aqui. Denotemos por P, o P, o que vamos chamar por P? P vai ser a soma de todas as forças de gravidade que atuam nos pontos materiais. Tá certo? Então, aqui, o P que está aqui vai ser igual à soma de todas as forças. O PI é a força que atua no ponto A1. P2, a força que atua no ponto A2, e assim por diante, né? Então, a força da gravidade define-se como sendo a massa da partícula vezes a aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade que é constante. Então, ficar aqui. E aqui nós temos o G constante, podemos escrever fora do somatório. E aqui tem MI. Aqui temos a soma de todas as partículas, né? M1 mais M2 mais M3, Mn. E vamos anotar essa soma com M, onde esse M vai ser a massa total do sistema, tá? Ou seja, a massa de todas as partículas, as N partículas consideradas. Tudo bem? O G, como dizia, é a aceleração da gravidade, M é a massa total do sistema. Para que o sistema esteja em equilíbrio, o que é necessário, né? É necessário aplicar uma força externa, vamos chamar de F, né? Na mesma linha de ação da força P. Lembrando que P é a soma de todas as forças que atuam nos pontos materiais. Tá certo? Para estar em equilíbrio, o que significa? Que a soma dessas duas forças tem que ser igual a zero. Então, veja que essa força externa, ela atua na mesma direção que a força total P, né? Atua dentro do partícula, só na direção contrária, sentido contrário. Tá certo? Tal como indica aqui. E tal como também se pode ver no gráfico, né? A força P, ela atua para baixo, supondo que é para baixo a força de gravidade, né? E a força externa tem sentido para cima. Tá certo? Tá. Agora vamos a denotar com XZ, YZ e ZZ as coordenadas do centro de gravidade do sistema. Tá certo? Em algum ponto aqui, nós temos o centro de gravidade do sistema. Então, se aqui, então vamos supor que as coordenadas desse ponto aqui, onde está em equilíbrio aqui, né?
o ponto aqui, centro de gravidade, vai ter essas coordenadas, que vamos anotar com XZ, YZ e ZZ, tá certo? Sabemos que o momento estático da força resultante com relação a um eixo é igual à soma dos momentos de todas as forças elementares relativas a este eixo, né? Ou seja, essa forma que está aqui. Eu escrevi aqui a expressão sabemos por física. Eu não vou entrar em detalhes, porque, como falei, isso aqui é um assunto de física e eu tentei fazer um resumo o mais simples possível. Tá certo? Então, esse aqui é o momento estatístico da força resultante. Seria MP igual à suma de todos os momentos de todas as forças elementares relativas a esse eixo. Nesse caso, pode ser o eixo das abscissas ou o eixo das ordenadas ou aplicadas. Né? Assim, por exemplo, né? Então, nós temos aqui XZ vezes a soma de todas as forças que atuam no sistema é dado da seguinte forma, né? O somatório das forças que atuam na partícula vezes a coordenada de cada ponto. Escrevemos o G fora do somatório, aqui, e aqui temos MI, XI, tá certo? Onde obtemos o quê? XE é igual a esse, vamos aqui, é igual a essa expressão que está aqui, sobre P. Mas o que foi P? Se vamos a voltar aqui, um pouquinho. O P, está vendo aqui? O P é igual a massa total do sistema pela gravidade. Vamos substituir aqui. Tá certo? Massa total pela gravidade. E aqui eu tenho gravidade aqui no numerador e no numerator vai cancelar, não? Fica assim. Então, é assim que calculamos, então, essa aqui seria a abscissa do centro de gravidade do sistema, certo? Analogamente, vamos calcular agora a ordenada, YZ. YZ. Só que agora, quando calcula aqui, vejam que esse MP é o momento estático, né? Que o resultado com relação aqui seria quando você calcula a abscissa com relação a eixo X. E se você quer calcular com relação a ordenada, então esse MP, que está aqui, né? Vai ser com relação ao eixo das ordenadas. Então, análogo, pode ser aqui analogamente, né? Calcula assim, vai ser igual que YZ vai ser essa somatória aqui, a soma das massas das partículas, multiplicado por suas respectivas ordenadas, né? E tudo sobre a massa total do sistema. A mesma coisa com relação a essas. Certo? Então, dessa forma, calculam-se as coordenadas do centro de gravidade do sistema, desde que você conheça todas as coordenadas dos pontos materiais, das partículas, né? E as massas delas. Calcula assim, né? Esse aqui é um modo geral, quando você calculou um sistema de pontos. Agora vamos considerar dois casos particulares, como dizíamos, né? O centro de gravidade de uma figura plana e o centro de gravidade de um arco de curva. Certo? Isso é o nosso interesse, é calcular, então, o centro de gravidade de uma figura plana e o centro de gravidade de um arco, na verdade, de um arco de curva. Certo? Vamos lá. Ou seja, vou voltar aqui, vou avançar só para ver aqui o gráfico, né? Veja aqui. Nossa figura plana em questão, para o qual nós queremos encontrar o centro de gravidade, é formada pelo seguinte, né? Veja aqui. Nossa figura plana é formada por cima tem o gráfico da função y igual a f de 2x, que é o gráfico, né? Por baixo é o gráfico da função y igual a f de 1x, tá certo? E nas laterais é uma parte da reta x igual a... Só um minutinho aqui, alguém está entrando. Então, voltamos, né? Lateralmente do lado esquerdo, né? É uma parte da reta x igual a e no extremo direito é uma parte da reta x igual a b, tá certo? Então, essa aqui é nossa figura plana. Então, nós queremos deduzir uma fórmula como calcular o centro de gravidade dessa figura plana dado dessa forma aqui, tá certo? Isso que está aqui. Então, vamos lá. Vamos aguardar isso aqui. Vamos a voltar no slide anterior. Tá certo? Como eu falei, vamos supor que nossa figura plana, M, nossa figura plana, vamos chamar M, né? Seja limitado pelos gráficos das funções y f de 1x, y f de 2x. Nós, como explicamos, não? O gráfico de f de 1 de x está abaixo e o gráfico da função f de 2x está acima do f de 1x, tá certo? E por uma parte pela reta x igual a.
Vamos supor que ao longo desta figura, suas massas estejam distribuídas uniformemente. Esse fato aqui é muito importante e facilita muito a nossa teoria. O que significa que a massa está distribuída uniformemente? Significa que a densidade, que é igual a massa sobre área, massa sobre comprimento ou massa sobre volume, ela é constante. Ela é igual em todos os pontos e independe de em qual ponto você se encontra. Tá certo? Ela é constante. Isso é importante. Então, se a distribuição de massa é uniforme, né? Significa que a densidade é constante. Isso facilita bastante, né? Porque se dependesse em cada ponto, aí complicaria os cálculos. Então, supondo que a distribuição de massa é uniforme, então a densidade é constante. E se é constante, você pode fazer uma transformação e sempre pode considerar 1. Então, sempre você pode escolher essa constante como 1. Certo? Nesse caso, aqui esse ρ aqui, que nós usamos para coordenadas polares, aqui esse ρ aqui vai denotar a densidade. Tá certo? Tudo certo? Veja aqui, no caso lineal, a densidade, como se calcula a densidade? A densidade é igual a massa sobre o comprimento do segmento ou da curva. Se está em R2, a densidade é igual a massa sobre área. Em R3, a densidade seria massa sobre volume, né? Tá certo? Veja que nós estamos na figura plana. Então, veja aqui, nesse caso, a área da figura plana, vamos botar aqui o gráfico, a área dessa figura plana que está aqui, a gente já sabe calcular, tá certo? Como calculamos a área de figura plana? É a integral, que vai de A até B, da diferença das funções, né? F de 2x menos F1 de x. Essa seria a área, como acaba de escrever aqui, certo? Essa seria a área da nossa figura plana. Então, nós estamos interessados, como eu disse, em encontrar as coordenadas do centro de gravidade da figura plana. Para isso, para conseguir esse objetivo, vamos fazer o seguinte, né? Vamos decompor a figura em retângulos de lados paralelos aos eixos descoordenados. Tá certo? Aqui, por exemplo, vou botar a figura. Veja aqui, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou dividir a figura em retangulinhos. Aqui, veja que alguns retangulinhos vão ficar menores. Depende como posso pegar esse retangulinho, por exemplo. Aqui não dá para escrever aqui. Por exemplo, se vocês olham aqui o cursor, que está aqui, né? Aqui eu posso ter um retangulinho, veja aqui, posso pegar aqui o lado menor, que seria essa parte aqui, e esse aqui é paralelo ao eixo das ordenadas, né? Aqui traz uma perpendicular, aqui uma reta que seria paralela ao eixo das abscissas, e eu tenho o primeiro retangulinho aqui, esse que está aqui, tá certo? Esse retangulinho que está aqui, vai ser menor que o gráfico um pouquinho, tá certo? Porque vai ter uma parte que não vai ser considerada e faz parte do gráfico. E no segundo, traço retangulinhos aqui, como falei, vai ter partes do gráfico que não vão ser consideradas dentro dos retangulinhos. Tá certo? Então, o que a gente fez? Então, dividiu em retângulos todo esse gráfico. Vamos voltar aqui. Então, vamos a concentrar nossa análise agora num retângulo especial. Então, uma vez que dividimos em retângulos, vamos a olhar um retângulo em especial. Qual é esse retângulo especial? Que chamamos aqui L, N, R, Q. Sí, eu vou descompartilhar aqui só para vocês observarem que eu aqui vou para a apresentação e vamos apresentar o Paint, só para vocês verem, certo? Deixa eu carregar aqui meu vamos lá. Veja aqui, né? Vou tentar reproduzir aqui só para explicar o que eu tenho.
Podia ter feito mais aqui. Tá certo? Aqui, A, B, Y, né? Aqui, como dissemos, essa parte aqui é o gráfico da função y igual a f de 2x, né? Aqui de baixo é o gráfico da função f1 de x. Tá certo? O que fazemos, né? Nós fazemos um retângulo, né? Aqui. Imagina isso aqui em linha reta, né? Eu não tenho aqui, assim. Assim vai. E vamos destacar um especial. Vamos destacar essa com essa. Certo, né? Aí vai. Eu vou trocar aqui a cor. Não está certo. Vamos trocar aqui a cor. Vou colocar vermelho. Então, veja que aqui eu tenho aqui um retangulinho. Aqui, por exemplo, traz aqui. Aqui seria outra. Assim vai mais ou menos, né? Assim. Aqui em especial seria esse. Então, como podemos observar, né? Existe uma parte que está fora do retângulo, que faz parte essa parte preta aqui, não ficou fora, né? Ficou fora. Então, vamos dedicar nossa atenção agora a esse retângulo que está aqui. Não sei, deixa eu ver como que é a notação que usamos. LN, RQ. Esse aqui é L. LN, RQ. Certo? Esse é o nosso retângulo em questão que vamos a... aqui vamos a usar aqui uma coisa já óbvia e fácil de ver. Onde é que se encontra o centro de gravidade de todo retângulo? Alguém me pode dizer? Qual é o centro de gravidade de qualquer retângulo? Vamos para o chat e ver se tem alguma... Tudo bem? Alguém me pode dizer, mas onde está o centro de gravidade de qualquer retângulo? O centro de gravidade de qualquer retângulo está na interseção de suas diagonais. Tá certo? Se você traz as diagonais de todo retângulo, então na interseção dessas diagonais, aí se encontra o centro de gravidade. Tá certo? Vamos usar então esse fato. Então veja aqui, então aqui eu expliquei. Então vamos a dedicar nossa atenção a esse retangulinho que está aqui. O que a gente vai fazer com relação a esse retângulo aqui, obviamente vai ser feito também em todos os outros retângulos. Obviamente a única coisa que vai mudar vai ser os valores de x, né? Aqui tem um determinado valor, aqui vai ser um determinado valor, aqui e assim por diante. Mas o análise que você faz para um, você vai fazer para todos os retangulinhos. Tá certo? E, obviamente, você vai ter uma aproximação melhor quando você vai aumentar o número de retangulinhos. Se você aumenta o número de retangulinhos, você vai ter uma aproximação melhor das coordenadas do centro de gravidade da figura plana. Tá certo? Eu vou descompartilhar, então, aqui. E vou compartilhar novamente os slides. Certo? Então, voltamos aqui, então. Veja aqui, nós temos aqui nosso retângulo especial. Então, eu vou voltar ao slide anterior. Deu aqui um probleminha. Um minutinho. Tá. Tá assim, né? Vejam então aqui. Vamos a dedicar nossa atenção então ao retângulo LNQR, né? Que acabo de destacar aqui. Qual seria a base desse retângulo aqui? Vou voltar aqui. A base desse retângulo, como podemos observar, é o quê? É xk mais 1 menos xk, o tamanho da base. Não é? Porque é a abscissa do ponto N menos a abscissa do ponto L. Certo? Xk mais 1 menos xk. Tá certo? Está aqui, né? Xk mais 1 menos xk. A altura, qual vai ser a altura? A altura, na verdade, a altura, ele vai variar, né? Vamos voltar aqui.
a altura de cada retangulinho vai variar aqui. A altura, nesse caso que está aqui. Veja, quando você quer calcular a altura aqui, vamos a considerar a função valuada no ponto meio da base. E como a base é xk mais 1 menos xk, o ponto meio vai ser xk mais 1 menos xk sobre 2, né? Então, aqui, o ponto C em questão vai ter o ponto CK em questão vai ser igual a quê? Xk mais 1 menos xk sobre 2. Portanto, a altura vai ser igual a F. Vou voltar aqui para vocês verem, né? A altura vai ser igual a quê? F de C2CK menos F de 1CK. Tudo certo? Por que isso aí, né? Porque quando você encontrou aqui o ponto CK, que vai ser o ponto meio da base, você primeiro calcula que a altura, o tamanho da ordenada desse ponto CK, né, quando o gráfico é F1, e depois a altura ou a imagem de F de 2. E para obter essa parte do meio, o que você faz? A diferença, né? Do maior com o menor. Por isso que a altura fica dessa forma. Vamos a voltar aqui. Por isso que a altura fica assim dessa forma. F de 2CK menos F de CK. O CK, como podem ver, é o ponto meio da base. E a base é isso que está aqui, né? Como é o ponto meio, então divide por 2. Tudo certo? E massa. Qual vai ser a massa? Veja aqui. A massa. Nesse caso, nós estamos... a massa é igual a quê, né? Veja aqui, como eu dizia, densidade é igual a massa sobre... Aqui como estamos aqui no retângulo, seria massa sobre área, né? Certo? Por isso que a densidade M vai ficar aqui. Na verdade, a densidade é igual a massa sobre área, ou seja, a massa vai ser ρ, que é densidade, vezes essa expressão que está aqui. Porque essa expressão que está aqui é a área do retangulinho. Quando estamos em R2, então dizia, né? A densidade é igual a massa sobre área. De onde siga então que a massa vai ser igual a densidade vezes a área, né? Densidade aqui ρ e aqui área. Essa expressão que está em colchete aqui, colchete vezes dx, é a área do retangulinho. Qual retangulinho? O retangulinho em questão que estamos analisando, esse retângulo que está aqui. Bom? A área do retângulo não é base por altura. Está aqui, né? Base por altura. Tudo certo? Como dizia, né, nós fizemos a análise para um retângulo especial. Nós podemos transferir toda a análise feita para esse retângulo para os outros retângulos. Certo? Para os outros retângulos. O gráfico aqui, então vou passar aqui as contas, né? Assim como a partição acima fica o x1 igual a o b xn, né? Para seguir a notação, né? E considerando as fórmulas 0,2 e 0,3, quais são as 0,2 e 0,3? Então, um pouquinho, vamos a voltar. 0,2 está aqui, com relação a esse x. Está vendo aqui? Essa fórmula que está aqui. Aqui, essa fórmula que está aqui, o M, que é a massa, né? A massa vai ser igual à área. Por quê? Porque, veja aqui, a densidade é igual a massa sobre área, só que a distribuição de massa é uniforme, então a densidade é igual a 1, portanto, massa é igual a área. Então, aqui, na fórmula, em vez de M, nós vamos ter área do retângulo, ou da figura plana, nesse caso. Tudo certo? E aqui, esse MI que está aqui, esse MI que está aqui, foi o que nós acabamos de mostrar. Certo? Para o caso de YZ, vai ficar parecido, só que aqui vai ser YI. Certo? Essas são a fórmula 2 e 3. A 3 está aqui. Então, nessa fórmula aqui, vejamos. Aqui. Tá, 2 e 3. Para o caso planar. Então, aqui temos a abscissa, XZ, como dizíamos. Essa aqui é a área. Aqui. E aqui, eu tenho aqui a MI, XI. Tá certo? MI, XI. Que seria aqui, seria o quê? A área que nós encontramos aqui. Aqui, ó. O ρ eu poderia deixar de escrever, porque ρ é igual a 1, né? Estamos supondo que a distribuição é uniforme. Mas estou escrevendo. Tudo certo? Tá aqui. Expressão aqui. Vejam que o x em questão ali é o CK. O xi, que aparece na fórmula 0,2,
é o CK que está aqui, ou CI, tanto faz. Tá certo? Porque o ρ vezes F2CK menos F1CK vezes dxk é a área de cada retângulo. E CK seria o que? O xi que aparece na fórmula 0,2. A mesma coisa aqui faz para YCA. Só que vai mudar um pouquinho, né? O que vai mudar um pouquinho, né? Porque a área dele, né? A área nós temos aqui, já esse aqui vai ser esse com o rocket aqui. Só que agora aqui que vai mudar o Y, né? O Y. O Y, como decíamos, vai ser a semisuma dos valores de F2 CK e F1 CK, por isso aparece aqui um meio, semisuma. Certo? E aqui no denominador é a mesma. É a área total. E aqui vamos pegar um limite. Certo? Uma vez dessa forma, pegamos o limite. Ou quando delta de xk tende para zero, ou n vai para infinito, né? Nós temos aqui. Vou voltar aqui para vocês observarem. Esse aqui tende para x, o ρ igual a 1, né? Então, x. E aqui tem, então, aqui, f2 de x e f de 1 de x. Aqui. Então, x de x. Né? Lembrando que A é a área total da figura plana. E para o caso do YC, aqui, se vocês observam aqui, vai ser f... Quando o n vai para infinito, aqui vai ficar f de 2 de x mais f de 1 de x, vezes f de 2 de x menos f de 1 de x. E aqui vamos ter, se multiplica aqui, vai ser diferença de quadrados, certo? Diferença de quadrados aqui. Isso ficou assim. Diferença de quadrados, delta de x vira dx, e aqui ficou aqui um meio, tá vendo aqui? Vai ficar, o 2 vai ficar embaixo, 2 vezes a área. Aqui. Então, essas são a fórmula que nos permite encontrar as coordenadas do centro de gravidade da figura plana analisada. Certo? Dessa figura plana aqui, questão. Agora vamos ver um caso particular. Qual vai ser o caso particular? O caso particular em questão vai ser quando a função f de 1 de x, essa função que está aqui, vai ser igual a zero. Se f de 1 de x é igual a zero, então nós vamos ter um caso particular dessa figura plana. Porque a figura plana, no caso de f de 1 de x é igual a zero, vai ser formada de que forma? Por cima, pelo gráfico da função f2 de x, por laterais, na parte da reta x igual a A, na parte da reta x igual a B. E por baixo vai ser o eixo das abscissas, compreendido entre A e B. Certo? Porque isso aqui vai ser zero. Nesse caso, é mais fácil já calcular o centro de gravidade para uma figura plana. Eu vou descompartilhar aqui para mostrar aqui, certo? Esse. E vou compartilhar o Paint para vocês. Por exemplo, né? No caso o particular, nós deduzimos agora, acabamos de dizer, o centro de gravidade para uma figura plana dessa forma que está aqui. Um caso particular. O caso particular aqui é quando f de 1, vou colocar aqui, o f de 1 de x é igual a zero. Então, nesse caso aqui, nossa figura plana mais ou menos é dessa forma. E o gráfico da função é f de 2. Então, ele é formado aqui. Nas laterais, uma parte da reta x é igual a A. Na lateral direita, uma parte da reta x é igual a B. E aqui nós temos y igual a f de 2x. E por baixo, essa reta aqui está. O f de 1 igual a zero. Certo? Então, para calcular. Então, o centro de gravidade de uma figura plana dessa forma que está aqui é um caso particular da anterior. Ou seja, quando você calculou a coordenada aqui, simplesmente basta fazer f de 1 de x igual a zero. E f de 2 de x igual a f de x. Trocar, certo? Só a explicação aqui. Então, vamos voltar agora para... Vou voltar aqui para os slides, certo? Tudo bem. Então, aqui tem a fórmula, né? Se você tem uma caneta, guardem essas fórmulas que vamos usar daqui a pouco. Tudo certo? Lembrando que A é a área da figura plana.
Agora vamos começar, como decía, um caso particular da figura plana, formada pelo gráfico função y igual a f de x, que vamos anotar com f de x, né, maior ou igual a zero. Vamos supor que está acima do eixo das abscissas, o gráfico, né? E pela reta x igual a, tá certo? Perceba que aqui é f de 1 igual a zero. Nesse caso, só basta, na fórmula que está aqui, colocar f de 1 igual a zero aqui. F de 1 igual a zero, o que vai ficar aqui? Vai ficar x f de x sobre a. Certo? Aqui. X f de x sobre a, mas a é constante. Essa área que é calculada com antecipação. Escrevo fora da integral. E no lado direito, vejam aqui, f de 1 igual a zero. Aqui dá zero, então vai ficar aqui a integral de AB de f ao quadrado de x, e tudo isso multiplicado por 1 sobre 2a. Aqui. Certo? Então, aqui as coordenadas do centro de gravidade de uma figura plana, que dizíamos quando f de 1 igual a zero, simplifica-se ainda mais. Tudo bem? Tudo certo? A dedução das fórmulas? Antes de ver alguns exemplos. Ok, né? Perfeito. Qualquer coisa também, se dá, vocês olham o PDF com calma e ou, se vai aparecer dúvida ou entender, na próxima aula você me pergunta. Esclarecemos. Mas se ficou ok, perfeito. Então vamos para frente. Agora vamos a... Deixa eu ver aqui. Antes de ver uns exemplos aqui, certo, aqui é a figura plana em questão, né, que eu falava aqui. Fiz um gráfico. Certo, então aqui. Aqui é a figura plana em questão aqui. É só essa parte por cima aqui e por baixo uma parte que está aqui. Então o centro de gravidade está aí. Só para reforçar, né? Vejam aqui, agora, antes de ver exemplos, vamos a deduzir o primeiro teorema de Pappos e Goulding, que vamos chamar teorema 1 e 2. Tá certo? Teorema 1 e 2. O teorema de Pappos e Goulding vamos a deduzir para figuras planas desse tipo que está aqui. Tá certo? Quando a nossa figura plana é limitada pelo gráfico da função f de x, por baixo, pelo eixo da abscissa compreendida entre A e B, e laterais de x igual a A e x igual a B. Tá certo? Mas isso nada impede que esse teorema também seja estendido para o caso anterior. Certo? Então, veja aqui, olhem aqui essas fórmulas. Vamos usar essa fórmula que está aqui. Volta. Aqui. Então, agora consideremos a segunda equação de 0,7. A segunda equação de 0,7 está aqui. Seria essa aqui, né? Eu, na verdade, reescrevi novamente aqui. Essa aqui. O que vamos fazer aqui? Vejam aqui. Aqui eu vou multiplicar a equação por 2πa, esquerda e direita. Quando eu faço isso, o que vai ficar aqui? 2π, aqui troquei A por YC, assim, por conveniência, e aqui eu fico π. Certo? Se observa aqui do lado direito, se vocês podem observar, no lado direito nós temos uma expressão que é uma fórmula para calcular o quê? Aí vou para o chat para ver se vocês lembram. Essa fórmula que está em 0,8, do lado direito aqui, né? Só o lado direito, olhem aqui. Essa fórmula nos permite calcular... Que coisa? Que nos permite calcular essa fórmula? Se nós aplicamos essa fórmula, vamos a calcular o quê? Sim? Alguém me diz? Quando a gente aplica essa fórmula do lado direito, do 0,8, né? Nós calculamos o volume do corpo de revolução obtido quando gira a figura plana em torno do eixo X. Essa figura plana é formada por qual? Por quais elementos? Pelo gráfico da função f de x, as laterais x igual a A e x igual a B, e por baixo, uma parte do eixo das abscissas convertida entre A e B. Tá certo?
Esse 2π YZ que está aqui é o quê? É o comprimento da circunferência de centro em YZ. E esse A que está aqui é a área da figura plana. Então, nós podemos agora enunciar o teorema de Pappo-Siguldi, o primeiro teorema de Pappo-Siguldi. Veja aqui, né? O volume de um corpo de revolução, aqui, o volume do corpo de revolução de uma figura plana, mas de que figura plana? Esse caso específico dessa figura plana, que acabei de mostrar, né? Quando o f de 1 é igual a zero. Dessa figura plana, ao redor do eixo X é igual. Então, esse volume desse corpo de revolução é igual ao produto da área dessa figura, tá vendo aqui? A área dessa figura, aqui, vezes o comprimento da circunferência descrito pelo centro de gravidade, tá certo? Na verdade, descrito pela ordenada do centro de gravidade. Então, essa fórmula que está aqui é interessante. Por que é interessante, né? E fácil de aplicar. Porque, ou você pode calcular, por exemplo, se você conhece o centro de gravidade da figura plana, você imediatamente pode calcular já o volume do corpo de revolução dessa figura plana quando gira. Ou, se você conhece o volume do corpo de revolução obtido quando gira a figura plana, aí você pode calcular a ordenada do centro de gravidade. Veja que a abscissa, o XE, você vai calcular, vou voltar um pouquinho, o XE você vai calcular por essa expressão que está aqui. Tudo certo? Veja aí se ficou claro o primeiro teorema de Pappo-Siguldi. Tudo bem? Ficou claro o primeiro teorema de Pappo-Siguldi? Aqui. Tá, tudo bem, né? Então vamos a... Agora, então, nós já temos o primeiro teorema de Pappo-Siguldi, né? E temos as formas para calcular o centro de gravidade de uma figura plana. Tudo certo? Agora vamos a ver alguns exemplos. Considerar alguns exemplos. O primeiro exemplo simples e prático vai ser o seguinte, né? Nós queremos encontrar o centro de gravidade do semicírculo superior com distribuição de massa uniforme. O fato de chamar aqui o centro do semicírculo uniforme, ele já substitui, ele está substituindo qual expressão? Quando se fala uniforme, significa que a distribuição de massa dessa semicírculo superior, né? Ele tem a densidade constante. E podemos, por praticidade, podemos colocar igual a 1, certo? Veja que essa forma, ela é a equação do semicírculo superior. Veja como dizia no aula anterior, né? Existe a diferença entre você colocar aqui igual ou menor ou igual a 4. Quando você coloca igual, é só a casca, a fronteira, seria a semicircunferência. Aí, quando você coloca menor ou igual, é a fronteira e a parte de dentro. Por isso que se chama figura plana, né? Porque não só é a fronteira, também é a parte de dentro. E aqui, y maior que zero, maior ou igual a zero, pode ser, né? Aqui é o fato de que é semicircunferência superior, certo? Só a parte de cima do círculo, do semicírculo. Tá certo? Tá, então, nós queremos calcular o centro de gravidade. Bom, aqui vamos fazer o seguinte, né? Então, vamos a transferir esses... aliás, vamos a imaginar que a gente vai fazer o desenho desses semicírculos. O desenho de semicírculo é fácil fazer, né? Veja que o centro dela vai estar na origem, vai estar na origem 0, 0, né? E a parte superior. Tá certo? Vamos a ver aqui. Nós queremos, então, calcular o centro de gravidade desse semicírculo superior. Tá certo? E é uma coisa que é fácil. Se você desenha agora o semicírculo superior aqui, o que vamos ver? Ele é simétrico com relação ao eixo das ordenadas. Tá certo? Como é simétrico com relação ao eixo das ordenadas, então que a abscissa x é igual a zero.
Porque é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Significa que, então, o centro de gravidade vai se encontrar no eixo das ordenadas. E no eixo das ordenadas, todas as abscissas são iguais a zero. Portanto, aqui nós temos a primeira coordenada do centro de gravidade vai ser igual a zero. Ou seja, a abscissa igual a zero. Precisamos encontrar o YC. Tá certo? Vou aqui a voltar aqui um pouquinho. O YC vamos calcular dessa fórmula que está aqui. Vejam que agora ficou extremamente fácil, né? Aqui, essa aqui a gente pode calcular de cabeça, inclusive. Qual é o volume do sólido obtido quando gira o semicírculo em torno do eixo das abscissas? Isso aí foi calculado na aula passada, justamente, né? É 4 tercios, né? 4 sobre 3 pi r ao cubo, não é? Mas como que está girando é o semicírculo, né? O raio vai ser igual a quanto? Por hipótese aqui, o raio é igual a 4. Então, o volume do sólido obtido vai ser igual, como está aqui, 4 sobre 3 pi r ao cubo, que seria 4 ao cubo. Certo? Esse aqui seria o volume aqui. Pela fórmula, primeiro teremos aqui. Então, esse aqui seria 4 tercios de pi e 4 ao cubo, tá certo? A área do semicírculo todo mundo já sabe. A área do círculo é quanto? É pi r ao quadrado. Então, a área do semicírculo vai ser igual a pi r ao quadrado sobre 2, né? Vamos voltar aqui. Tá vendo aqui? É pi r ao quadrado sobre 2. E aqui temos 2 pi yc. Aqui, obviamente, vamos cancelar alguma coisa. Aqui cancela pi, cancela com esse pi aqui, tá vendo? Cancela que 4 ao quadrado aqui 4 ao quadrado aqui cancela, e aqui tem 4 elevado a 4, então vai ficar aqui 4 ao quadrado, né? Tá certo? Vamos guardar aqui. Aqui ficou 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, aí também é isso. E esse 2 que está aqui cancela com esse 2, então vai ficar 4 ao quadrado sobre 3 vezes π. Isso. Então vai ficar 4 ao quadrado, 16, 3π. Tá certo? Ou seja, o centro de gravidade do semicírculo superior, ele tem coordenadas 0,16 sobre 3π. Tudo bem? Ficou claro esse exemplo? Tudo certo, né? Vamos agora ao próximo. Vamos ao próximo exemplo. Esse aqui também é um exemplo que vocês já devem ter visto ou escutado quando estiveram geometria plana, provavelmente, né? Qual é a questão? Vamos a demonstrar ou provar que o centro de gravidade do triângulo dista de sua base 1/3 da altura. Por exemplo, aqui, né? Aqui, nós queremos... vamos supor que o centro de gravidade está aqui. O que significa aqui? Que a ordenada do centro de gravidade que está aqui, ele vai ser igual a h sobre 3. Por isso que isso, né? Demonstra que o centro de gravidade do triângulo, o centro de gravidade que está aqui, ele dista ou está a uma distância, né? 1/3 da altura da sua base. Se a base, vamos supor que vale h, então a distância de g até a base AB vai ser igual a h sobre 3. Isso que diz, né? Obviamente, se você faz a outra altura, aqui você fez a altura descida do ponto C, né? A base é a B. Mas você pode traçar a altura do vértice B à base AC. E o resultado vai ser análogo. Ou quando traça a altura do ponto A à base BC, por exemplo, né? Sim. Aqui, a mesma coisa. Ou quando traça de B a C, vai ser a mesma coisa. Tudo isso aqui vai se encontrar a 1/3 da altura. A ordenada, né? A ordenada do centro de gravidade. Tudo certo? Tá. Então, veja aqui. Vou apagar aqui para não confundir. Certo. Então, nós queremos provar, então, que a distância de G com relação à base AB é igual a H sobre 3.
certo? Isso que nós queremos provar. Então, vamos a considerar um triângulo qualquer, ABC, tá certo? Um triângulo qualquer. Aqui é qualquer, pode ser retângulo, isósceles, acutângulo, obtusângulo, qualquer triângulo que vocês possam pensar, né? O que vamos fazer? Obviamente, vamos ter algumas translações para colocar o triângulo de forma certa com o sistema de cartesiano, né? Vamos fazer coincidir só a base AB, questão, né? Com o eixo das abscissas, certo? Pode ser que o triângulo esteja de outra forma, aqui vocês fazem. Aqui podem usar rotação ou translação. Vocês consigam o que quiser. Então, vamos a colocar a base AB do triângulo sobre o eixo das abscissas, certo? E o vértice oposto a essa base vai ser o vértice C, tá certo? A esta base. Tudo certo? Tá. E nesse vértice C vamos a traçar a ordenada, o eixo das ordenadas, certo? Sempre é possível fazer isso aí. Então vamos a supor, veja que aqui não está dado o valor da base nem da altura do triângulo. Então estamos supondo, né? A base AB mede B e a altura descida do vértice C, a base AB mede H. Tudo certo? Tá. Então, por exemplo, seja B e H os comprimentos da base e a altura do triângulo, conforme na figura abaixo. Tudo certo? Conforme a figura abaixo. Então, vejamos aqui, né? Nós estamos interessados, então, em calcular a ordenada do centro de gravidade desse triângulo. E nós queremos provar que essa ordenada vai ser igual a H sobre 3. Tá, de fato, então, temos aqui, né? Vamos guardar esse triangulinho. E observamos assim. A área do triângulo ABC, quem é torcedor do time de ABC, né? O América não fica. ABC, coincidência, são as primeiras três letras do abecedário. Tá. A área do triângulo ABC, ou pode ser aqui CAB, tá? Ou BCA, tá certo? É igual a que o semiproduto da base por sua respectiva altura, né? Então vai ser igual a B sobre 2. Certo? A B sobre 2, ou BH sobre 2, aliás. BH sobre 2, né? Base por altura sobre 2. Agora vamos a girar o triângulo ABC. Esse triângulo ABC vamos a girar em torno do eixo das abscissas, tá certo? Agora imagine, está girando isso em torno do eixo das abscissas. Quando vai girar em torno do eixo das abscissas, qual vai ser o sólido que vamos obter? Alguém pode dizer, o sólido que vamos obter vai ser a união de duas casquinhas de sorvete, tá certo, né? Ou a união de dois cones de revolução. Certo? Só imaginar. Pega a metade, se seria a metade, por exemplo, A ou C. Quando você gira, vai girar um cone de revolução, né? E a outra metade, o B, C, quando gira também outro cone de revolução, né? Aí quando junta, são dois cones de revolução juntos. Tá certo? Perfeito, né? Quando giramos o triângulo ABC, temos desta forma um corpo de revolução cujo volume pode ser calculado da seguinte forma, né? Volume do cono girado pelo triângulo AOC, primeiro, o triângulo AOC, que está aqui como falei agora, né? Mais o volume do cono girado pelo triângulo BOC. Cadê o BOC? Está aqui. BOC, né? Vou separado. Ou seja, né? Aqui todo mundo já sabe. Aqui não precisa usar integrais, basta, porque nós sabemos o volume de qualquer cone de revolução é o quê? É a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá certo? A área da base, aqui, vamos voltar aqui. A área da base aqui, veja, quando vai girar aqui, o cone de revolução, o raio vai ser H. Então, por isso, a área da base vai ser πh ao quadrado vezes a altura. A altura vai ser, aqui estamos notando a altura como sendo B menos X. Certo? O que eu escrevo aqui? Vai para frente. Aqui, vou escrever B menos X, dividido por 3. Mas, agora do outro triângulo, o triângulo BOC. Volta um pouquinho. BOC vai ser igual a quê? A área da base, que vai ser πh ao quadrado, vezes a altura, que nesse caso denota por X, e tudo dividido por 3. Certo? Aqui. E aqui, se a gente quer desenvolver aqui, veja que desenvolve aqui seria 1/3 πh ao quadrado B, não é? Menos 1/3 πh ao quadrado menos X. E aqui cancela esse menos X com esse aqui, por isso fica essa expressão que está aqui.
Então, essa expressão que está aqui vai ser o volume do corpo de revolução obtido quando gira o triângulo ABC em torno do eixo da abscissa. Tudo certo? Veja como o centro de gravidade, veja aqui, da forma que a gente colocou aqui, o centro de gravidade aqui, aliás, a abscissa do centro de gravidade aqui vai ser x é igual a zero, a abscissa, porque tá certo? Está no eixo das ordenadas aqui. Porque isso aí não era questão de calcular, era só demonstrar que a segunda componente de gravidade era equidista da base 1/3 da sua altura. Tá? Então, pelo primeiro teorema de Papo-Siguldi, o que diz aqui? 2π YZ, ou seja, o comprimento da circunferência, com centro na ordenada do centro de gravidade, vezes a área da figura plana, que como já vimos é igual a BHC, igual ao volume do corpo de revolução obtido quando gira essa figura plana, que já calculamos, né? 1/3 π, h quadrado, vezes b. Tá? Aqui é h quadrado vezes b, aqui não é h de b, é h quadrado vezes b, né? Porque b também é um número. Tá certo? Após simplificações, qual é a simplificação que podemos fazer aqui? H cancela com h quadrado, então vai ficar h aqui de lado. Esse π aqui cancela também com esse π, pronto, não tem mais π. O que mais temos aqui? Esse b aqui cancela com esse b, perfeito. Aqui 2 cancela com esse 2. Então vai ficar YC igual a h sobre 3. Tá certo? Ok? Nós queríamos provar. E com esse exemplo aqui, nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.